Fala, povo lindo do Senhor. Mês de julho, a pedidos, estou fazendo combos no Instituto Êxodos. Combo Libertador, você compra o Sangue nos Umbrais e ganha também o curso Estágio de Guerra Espiritual. Tem o curso Guerreiro de Oração, você compra o Intercessão em Chamas e ganha o Policlínica da Alma. E o terceiro combo é o combo Valente da Batalha, você compra o Sangue nos Umbrais e ganha todos os cursos, ganha o Estágio de Guerra, ganha o Intercessão em Chamas e ganha também o Policlínica da Alma. Tudo com 66% de desconto. Molezinha para você. Entra lá no cursos.pastorlobo.com e clica no combo que você quiser. Vai na aba cursos e você escolhe o que você quiser. Deus te abençoe. Amém. Graça e paz ao seu coração. É uma alegria estar ministrando a Igreja Presbiteriana Central de Londrina. Para aqueles que ainda não me conhecem, sou casado com a pastora Fabíola. Sou pastor na Igreja Batista de Bom Retiro, na cidade de Curitiba, Paraná, e também diretor do Instituto Êxodos de Libertação. Hoje eu vim para trazer uma palavra de fé ao seu coração. Há uma exigência para que o poder de Deus se manifeste, para que o coração do homem se mova em fé. Quando a Bíblia fala sobre fé, você abre ali o capítulo 11 do livro de Hebreus, é uma galeria dos heróis da fé, e você vê pela fé, a mão do Senhor manifesta. A fé, ela atrai o poder de Deus, ela traz para perto, ela aglutina a operação do divino, do poder do Senhor na sua vida. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e é poderoso para galardoar, para premiar a fé daqueles que o buscam. Nós experimentamos durante a nossa jornada, nós temos assim, nós pastores vamos assim juntando, colecionando experiências, nós vamos adquirindo cicatrizes de batalha, e nós vemos o tempo todo a fé no Senhor Jesus, a fé no nosso Salvador, a fé em Deus ser a aliada mais poderosa quanto o império das trevas. Com fé você vai devastar toda a fortaleza do inimigo. A fé é que leva você para perto do Senhor. Aliás, quando nós citamos Hebreus 11:6 aqui, dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus, em Mateus e Marcos capítulo 6, Jesus ele é exprimido ali entre dois capítulos de que acontecem muitos milagres. No capítulo 5, ele anda sobre as águas, ele repreende uma tempestade, ele liberta o endemoniado da cidade de Gádara. No capítulo 7, Jesus faz um monte de milagres, mas no capítulo 6 ele não faz milagre nenhum, porque ele vai para Nazaré, e ali a incredulidade daquele povo impede a operação do milagre do Senhor. O milagre, ele é provocado pela fé daquele que crê. A Bíblia diz que ali eles não criam no Senhor, e por isso ele não pôde operar milagres. Quando nós falamos sobre operação de milagres, operação do Senhor, há uma exigência disso. É por isso que hoje eu quero caminhar com você em fé, e eu quero experimentar com você, olhar com fé para a vida. Nós temos experimentado uma pandemia, muita gente aprisionada no medo, muita gente vivendo em pânico, muita gente aterrorizada, e eu quero dizer para você que olhar com fé é muito mais do que uma expressão daquilo que você fala, é um modo como você vive, como você enxerga e como você vai enfrentar esses problemas. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, de 16 a 18, por isso não desanimamos, embora extremamente, colocar meus óculos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que se não vê, pois o que se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno. Tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que seus olhos enxergam, tudo aquilo que
você consegue alcançar com a sua vista, é transitório, é efêmero, vai ficar para trás, vai ser dissolvido pelo tempo. Mas aquilo que você não enxerga, isso é eterno e perene. Quando Jesus, ele fala para a gente em Colossenses capítulo 1, verso 16, ele fala que nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, coisas visíveis e invisíveis, sejam tronos, principados, sejam domínios, sejam poderes espirituais. Quando nós falamos sobre isso, quando nós entendemos que aquilo que a gente não vê é o que é verdade, é o que é real, é o que é a realidade, a nossa perspectiva, ela começa a ter uma outra dimensão. Quando nós olhamos apenas aquilo que nossos olhos enxergam, nós acabamos intimidados, nós sucumbimos às ameaças, nós somos assim, levados pelo medo, nós somos desencorajados, nós acabamos sendo derrotados, porque quando os inimigos aparecem diante da gente, eles sempre se mostram maiores do que são. Quando Davi enfrenta o gigante Golias, aquele homem tinha quase 3 metros de altura, e ele vinha assim, aparamentado, carregado, com uma armadura que amedrontava, uma caneleira de bronze, um escudo, um escudeiro, uma lança com ponta de tecelão. Mas Davi, ele enxergou muito mais do que os seus olhos viram. Quando aquele gigante chega no vale de Elá, e ele fixa a fronte, o exército de Israel todo bate em retirada, Saul sai com medo, mas Davi, ele espera no Senhor, ele fala: você vem contra mim com lanças e com espadas, mas eu vou contra ti em nome dos seus exércitos, a quem tu afrontaste. Davi, ele não olha para o problema, ele olha para o tamanho do Deus dele. Quando nós queremos dimensionar o nosso Deus, eu vou dar uma sugestão para você hoje, em casa, leia Isaías 40. Isaías 40 coloca todas as coisas no tamanho deles realmente, porque ele estabelece assim o tamanho do Senhor, ele mede o universo a palmos, ele pega as águas dos oceanos como uma gota que escapa do balde, ele mede as montanhas como quem mede poeira na balança de precisão. Isaías capítulo 40 diz que Deus estende os luminares como quem está abrindo a cortina da sua casa. Você imagina assim, você vai na tua casa, abre e fecha a cortina. É como Deus estabeleceu esse universo. O telescópio, o mega telescópio Hubble, ele conseguiu contar até hoje 50 bilhões de galáxias. É isso que ele conseguiu contar. A galáxia mais próxima do nosso planeta é Andrômeda, é aquela que está mais próxima, e que está a milhares de anos-luz de distância. Você fala assim: esse mundo é grande demais, então imagina o tamanho do teu Deus. Então a fé não é algo que você conquista porque você vem à igreja. A fé, querido, ela vem quando você se debruça, quando você mergulha na verdade, na palavra de Deus. A Bíblia chama a fé quando a fé, você consegue misturar a tua inteligência, a tua sabedoria com a palavra de Deus. Quando a Bíblia fala sobre fé, ela fala que a fé vem pelo ouvir. Naquele tempo, o povo de Israel não tinha escola de alfabetização como nós temos hoje. Hoje, todo mundo sabe ler e escrever. A maioria do nosso país sabe ler e escrever. São pessoas alfabetizadas, você dá uma Bíblia, ela lê. O problema é que naquele tempo, as pessoas não tinham isso. Então eles conheciam de ouvir falar, e por isso que Efésios capítulo 5, ele fala assim: não vos embriagueis com vinho onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito com cânticos, com hinos e com salmos espirituais. Por quê? Porque você aprendia a Bíblia cantando. Então o livro dos Salmos, se você for em Israel hoje, os judeus, eles conhecem os salmos inteiros, porque são canções que eles cantam, como é o nosso cantor cristão, como é a harpa cristã para algumas igrejas cristãs, como é o cantor cristão para outros. Então a Bíblia cantada, quando você canta, você aprende, e à medida com que você vai se enchendo da palavra de Deus, a tua fé vai crescendo. Em Efésios capítulo 6, naquele momento em que o apóstolo Paulo, ele nos convida, ele fala: tomai toda a armadura de Deus, tomai sobretudo o escudo da fé, com o qual você vai poder apagar todos os dardos inflamados do diabo.
Então a fé, ela funciona como um elemento protetor, não apenas como algo que vem da parte de Deus para mim, mas algo que eu vou buscar a partir do momento em que eu coloco meus olhos naquilo, não que é visível, mas é aquilo que é invisível. É isso que eu quero falar para vocês. A fé, ela vê o invisível. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra, a riqueza maior do que tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Hebreus capítulo 11, verso 24 a verso 27, conta a natureza da fé de um homem chamado Moisés, um homem que foi gerado no momento que havia uma ameaça de morte. O faraó tinha determinado que todos os filhos homens, que nascessem homens, deveriam ser mortos. Havia uma pena, havia uma decisão, havia uma sentença de morte contra ele. Os pais dele, pela fé, geram ele. Havia 50% de ser menina, 50% de chance de ser menina, e mais 50% de chance de ser menino. E vem o menino, eles escondem o menino por alguns meses. Ele é lançado então depois no rio. Ali ele é tomado pela filha do faraó, ele é criado como se fosse o príncipe do Egito, mas ele preferiu a desonra, ele preferiu andar com Deus, enxergar algo que Deus tinha para ele depois. Moisés é a expressão de alguém que enxerga aquilo que ninguém enxerga. A Bíblia não está dizendo que você não vai ter dúvida, você vai ter dúvida. Em muitos momentos da vida da gente, homens como eu e você têm dúvida. Será que isso vai acontecer? Será que essa promessa vem de Deus? Será que foi Deus que falou comigo? E quando a gente tem dúvida, a gente não precisa ficar com medo. Pergunta para Deus. A Bíblia diz que o maior dos homens, depois de Jesus Cristo, eu sei que você tem aí a tua fé, mas eu vou dizer para você, a verdade é que liberta. A Bíblia diz que dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista, ninguém. Pensa um homem que agradou a Deus, pensa um homem que andou no centro da vontade de Deus. João Batista, ele nunca orou em língua, você não viu ele expulsando demônios, você não viu ele fazendo nenhuma maravilha, a não ser botar o dedo na cara do rei e dizer assim: não é lícito você tomar a mulher do teu irmão. João Batista é um homem que pregava no deserto. João Batista não foi alguém que foi levado para os palácios. Lugar de profeta, gente, não é no palácio, é no calabouço, é nos desertos. O rei não gosta de profeta, porque o profeta, ele aponta o dedo denunciando o pecado, não como alguém que quer diminuir, quer destruir, quer arrasar, mas como alguém que diz assim: arrependa-se. Essa é a voz profética. E dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista, pois esse João Batista teve dúvida. E no momento da sua prisão, ele manda seus discípulos perguntarem para Jesus: tu és aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? E Jesus então cura um monte de pessoas e diz assim: olha, você vê, os cegos vêm, os surdos ouvem, os aleijados andam, e aos pobres é pregado o evangelho do reino de Deus. Então a fé, ela enxerga o invisível, mas não significa que no meio da caminhada a gente não pode fraquejar. Elias fraquejou. Elias foi um homem que disse: mata-me porque eu não sou melhor do que meus pais. Apesar da gente enxergar o invisível, a fé, ela é uma garantia de que Deus vai operar em meu favor, mas não significa que um momento da minha história, da minha caminhada, eu não possa fraquejar. Número 2, a fé, ela não vai duvidar da promessa. Romanos 4, 19, 21, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade. Está falando de Abraão, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Abraão é chamado de pai da fé.
Quando o autor do livro de Gálatas, o apóstolo Paulo, escreve aquele povo da Galácia, ele está assim, ele começa de uma maneira muito dura com a igreja. Ele pergunta: quem vos enfeitiçou, ó insensatos Gálatas? Apóstolo Paulo está perguntando o seguinte: que tipo de bruxaria é essa? Que tipo de feitiçaria foi essa que invadiu e seduziu vocês, a ponto de vocês imaginarem, a ponto de vocês abandonarem a salvação pela graça mediante a fé? Quem vos enfeitiçou? Vocês perderam. Quando se fala que uma pessoa não é sensata, é uma pessoa que perdeu a razão, é uma pessoa que teve o seu juízo sequestrado, é uma pessoa que passa, em vez de andar racionalmente, ela vai andar loucamente. E no livro de Gálatas é ele que diz que eu e você somos filhos de Abraão, porque somos filhos da fé. Somos filhos de Abraão pela fé. Esse homem já tinha 100 anos, e você não conhece nenhuma história de alguém com 100 anos que seja pai, e muito menos alguém de 100 anos casado com uma mulher de 90 anos. E quando a Bíblia diz que o corpo já estava sem vitalidade, já não havia mais força, aquele ventre já não produzia possibilidade de fertilidade. Mas ele não duvidou, ele não fraquejou. Esse homem, ele é o ponto central. É pela fé de Abraão que eu e você somos cristãos. Você sabia disso? Eu e você somos crentes por causa de Abraão. Quando Jesus chama Abraão, quando Deus chama Abraão, corrigindo, ele diz assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse homem é um homem que ele vai à frente enxergando aquilo que ninguém enxerga. Existem outros homens de fé que veem aquilo que ninguém vê. Noé, ele constrói uma arca durante 100 anos, esperando uma chuva que nunca havia acontecido. Porque hoje, para mim e para você, chuva é fenômeno da natureza, é fenômeno meteorológico. Vem um sistema aqui, uma massa de ar, e traz chuva. Mas naquele tempo não havia chuva. E quando você começa a construir uma arca no meio do deserto, no meio do nada, uma arca para abrigar animais, as pessoas começam a achar que você é louco. Mas o homem que tem fé e não duvida da promessa, ele pode ser entendido como louco, mas ele vai sendo fortalecido para buscar aquilo que é prometido para ele. Número 3, a fé sempre vai enxergar acima do natural. A fé, ela enxerga aquilo que é sobrenatural. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra que havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de carros, cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Existe um mundo espiritual que os nossos olhos não veem, existe um mundo imaterial que os nossos olhos não enxergam. A Bíblia conta, durante muitas passagens, é interessante isso, como que homens de Deus veem anjos, veem aquilo que é invisível aos nossos olhos. De alguma maneira os anjos acabam aparecendo e se materializando. Quando Balaão é assalariado pelo rei de Moabe para amaldiçoar Israel, no livro de Números, a mula na qual ele está andando, ela vê um anjo com uma espada embanhada. Isaac, Jacó, ele vê lá em Manaim, significa 2 exércitos, isso significa Manaim, ele vê 2 exércitos de anjos. A Bíblia conta a história de que um anjo com uma espada de fogo está guardando o local, o acesso à árvore da vida, no jardim do Éden. O livro do Apocalipse são 72 aparições de anjos. Você vê aquilo que é invisível. Só que uma pessoa que não tem fé, ela tem essa capacidade de enxergar o sobrenatural bloqueada. É interessante isso. É interessante como é que o medo,
e a desconfiança, porque o medo nada mais é o quê? De uma desconfiança que você tem contra Deus. Você acaba dizendo, na maneira como você vive, que Deus não vai te operar, que Deus não vai te ajudar, que Deus não vai te socorrer, que Deus não vai te proteger, e que aquilo que Deus te prometeu não vai se cumprir. O nome disso, o nome desse pecado é tentar ao Senhor. Quando é que você tenta ao Senhor? Quando você diz que Deus é incapaz de fazer aquilo que Ele prometeu. A fé que enxerga o sobrenatural é a fé desse homem chamado Eliseu. Ele não está nem desesperado, porque esse rapaz chamado Geazi, ele era assim um pastor auxiliar dele, e de repente ele sai de manhã e vê o exército sírio cercando ele está morrendo de medo. E aí Eliseu então ora para que os olhos desse moço sejam abertos, para que eles enxerguem o livramento, e fala assim, você não está vendo que maior são os que estão conosco do que aqueles que estão com os inimigos? Quando nós enfrentamos dificuldades na nossa vida, quando nós experimentamos lutas na nossa vida, quando nós nos deparamos com esses gigantes que nós temos que enfrentar, nós sempre tiramos da equação o fator Deus, como se Deus tivesse nos abandonado, como se Deus pudesse nos deixar. A promessa do Senhor, é interessante isso, Mateus capítulo 28, a partir do verso 19, eis que estarei convosco todos os dias, até o final dos séculos. Se há um Deus que não nos abandona, eu gosto muito de Davi quando ele diz, se eu subir ao céu, o Senhor vai estar, mas se eu descer ao inferno, o Senhor me sustentará. É um Deus que vai comigo, que não me abandona, que não se esquece da gente, que não dorme, que não cochila. A Bíblia diz isso, não dormirás, o guarda de Israel. Então, quando eu lanço fora a possibilidade de eu enxergar aquilo que Deus pode fazer, além daquilo que é natural, eu não vivo a expressão total de fé que Deus quer para mim, que Deus quer que eu experimente e que Deus quer que eu viva. Tem muita gente que não vê milagre. Por quê? Porque diz que Deus não vai fazer. Eu me lembro, eu ainda um jovem pregador, não era nem pastor, estava fazendo um seminário, fui pregar numa cidade muito perto da cidade que eu vivia, no interior de São Paulo. Eu entrei numa igreja e havia um boletim, desses boletins que a gente tinha nas igrejas. Hoje é tudo digital, hoje está tudo na internet. E ali tinha um boletim, e naquele boletim tinha lá, naquela parte das orações, ore pelo irmão fulano, está enfermo há 3 meses, e não há Cristo que resolva. Quer dizer, a pessoa já está comunicando, eu estou falando de uma igreja de crente, gente, que eu fui pregar. A pessoa já está comunicando que Cristo, Ele é incapaz de operar o milagre na vida da pessoa. Ele não consegue enxergar o sobrenatural, não consegue enxergar aquilo que Deus vai fazer. A fé é isso, gente. A fé, ela não está vendo aqui, mas pela fé ela sabe que ali atrás tem. Quando Hebreus capítulo 11 fala sobre isso, verso 1, diz que a fé é a certeza. A fé é certeza daquilo que não se vê. É um firme fundamento daquilo que se espera. Então esse papo de viver pela fé é pisar no vazio, é pisar no buraco, é pisar nas nuvens, é mentira. A fé, ela pisa exatamente aonde o homem quer. Eu sempre digo o seguinte, que Deus vai até onde a fé vai. Se a tua fé crê que vai acontecer, vai acontecer. Se a tua fé crê que teu casamento vai ser restaurado, ele vai ser restaurado. Se a tua fé crê que teu filho vai voltar para o Senhor, ele vai voltar para o Senhor. Se a tua fé crê que você vai sair desse lugar de prisão financeira, de engasgamento econômico, você vai sair. O que acontece é que nós olhamos para as impossibilidades, para o tamanho dos nossos adversários e colocamos mais fé nele do que em Deus. A gente crê mais que o inimigo é mais forte do que Deus. Tem gente que tem mais medo do diabo do que temor do Senhor. É isso. Então, quando você vive sendo enganado pelos seus próprios olhos, você jamais vai conseguir andar sobre as águas. Jamais. Você vai, entenda isso, o mundo espiritual perverso sempre vai dizer não para você. Sempre. Ele vai dizer, você não pode, você não consegue, você não é capaz, você não vai chegar lá, você não tem dinheiro, você é feio, você é burro.
É isso que o mundo espiritual vai dizer para você. Sempre ele vai diminuir tua identidade. Sempre ele vai roubar tua autoridade. Sempre ele vai destacar a tua incapacidade. Sempre ele vai dizer que você tem um problema que você não vai conseguir. E aí, quando a fé começa a se alimentar das mentiras do inferno, a fé enfraquece e não consegue ver o sobrenatural. Número 4, a fé tem que sepultar a dúvida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É interessante esse texto de Tiago, porque ele vai, é o início da sua carta. Ele vai falar sobre língua enganosa, ele vai falar sobre dar honra a quem não deve ter honra, e aqui ele está dizendo que se a tua fé, ela for duvidosa, ela é como uma onda do mar, que ela é levada de um lado para o outro, e quando a tua fé não consegue enxergar o poder de Deus, e não crê nisso, não espere do Senhor coisa alguma. Essa exigência da fé, essa exigência de entrar na presença de Deus, crendo que Ele é galardoador daqueles que o buscam, ela é a essência do mover do Senhor. Eu gosto de pessoas que vivem pela fé e que andam pela fé. Uma vez, num dos cultos de libertação da nossa igreja, na igreja que eu fui pastor, na igreja anterior, uma moça, eu me lembro disso, ela veio me procurar, mas ela não falou nada. Eu perguntei assim para ela: o que você quer que eu ore? E ela apontou para a garganta, e tinha de fato aqui um lenço, alguma coisa tampava, um machucado que ela tinha no pescoço, e ela só apontou para mim. Eu coloquei minha mão sobre ela, e simplesmente eu liberei uma palavra de cura sobre ela. A fé não foi minha não, a fé foi dela, porque na hora que eu coloquei a mão na cabeça dela, eu falei: seja curada em nome de Jesus de Nazaré. Gente, eu senti como se fosse como se você tomasse um choque ao contrário. Você sentiu, você lembra quando Jesus está andando em Cafarnaum, e aí uma mulher toca no manto de Jesus, e ele fala: para, alguém me tocou com fé, alguém me tocou com fé, porque eu senti, é um sentimento, eu senti que de mim saiu poder, vazou o Espírito Santo ali. Que da fé ela tem um mover tão interessante. Tem gente que precisa ser tocado para ser curado, tem gente que precisa tocar. Nessa mesma passagem, um pouquinho antes, um pouquinho depois, Jesus encontra um centurião romano, e o centurião romano está com um soldado, está com um servo dele que está doente. Jesus diz: eu vou à tua casa. Ele: não precisa, diga uma palavra e meu servo será curado. Olha, Jesus diz: nem no meio de Israel vi tanta fé como a desse homem. Vai, conforme tu crês, seja feito. O servo ficou curado. Então a fé, ela funciona do jeito que você crê. Que se você crê, me lembro muito, para voltar ao assunto dessa moça que eu falei, né? Ela voltou no domingo seguinte e voltou falando, falou assim: pastor, eu já não falava há mais de um ano. Eu tinha um problema aqui na minha garganta, nas minhas cordas vocais. Eu estava com uma cirurgia, ela mostrou, eu estava com a cicatriz ainda. Mas ela foi curada, e não fui eu não, querido. Veja bem, o poder de Deus está à disposição de todo mundo. Mas a fé é o que, gente? É aquele braço que alcança esse poder e traz ele para a sua vida. Me lembro de uma outra época, também na minha igreja passada, uma moça que tinha um filho que ela amava muito, filho único, ela viúva, e esse filho afastado. Mas pensa um menino que se envolveu com besteira. Ele estava metido com droga, ele estava metido com bandidagem, ele estava metido com confusão. E nós fizemos algo que é muito simples. Fizemos um corredor com os pastores, colocamos óleo na mão de todos os pastores, falamos assim: nós vamos aqui abençoar a sua vida, e você que está precisando de um milagre, passa aqui nesse corredor, porque nós vamos botar a mão na sua cabeça. Aquela mulher passou, e no final ela falou assim: pastor, bota desse óleo aqui na minha mão. Você sabe muito bem que óleo não tem poder.
Tem muita gente que usa a expressão óleo ungido. A Bíblia nem fala disso. A Bíblia fala de óleo da unção. O poder não está no óleo, o poder está no Senhor. O poder está em Deus, e com a fé que busca, ela pegou um pouco daquele óleo e foi para casa com aquele óleo. Gente, essa moça diz que chegou em casa, foi no travesseiro do filho, aquela cama vazia, ele distante, sem falar com ela há meses. Ela não sabendo se estava morto, se estava vivo. Ela pegou as mãos, colocou no travesseiro, e ela concordou, falou assim: a tua palavra diz, se eu concordar na terra, vai ser concordado no céu, e se eu ligar na terra, vai ser ligado no céu. E eu concordo que meu filho, essa semana, vai voltar para minha casa, porque aqui é o local dele. E ela disse o nome, fulano. Ela liberou essa voz. Você pensa que no mundo espiritual tem distância? Tem distância não, meu querido. Oi, gente, uma pausa aqui no vídeo. Os livros do Pastor Lobo e toda a literatura na área de libertação, batalha espiritual e cura da alma estão lá no site www.institutoexodos.com. Aproveita e dá um like nessa mensagem, compartilha e seja membro aqui do canal. Deus te abençoe. Ela clamou: fulano, em nome de Jesus, volte, meu filho, volte para essa casa, porque essa semana você vai comer da minha panela e vai dormir de novo nessa cama. Gente, no dia seguinte, aquele moço voltou para casa. Então a fé, ela sepulta qualquer tipo de dúvida ou de fraquejamento que a gente tem pelo caminho. A ausência de convicção é dúvida, oscilando entre a negação e a afirmação. A pessoa não nega a fé, mas também não confirma. Ela atrapalha os passos para o sucesso, e onde existe dúvida, não existe grande fé. E aí vem os 5 passos da fé. A fé tem qualidade, não tamanho. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Diz o Senhor: se tivesse fé, como grão de mostarda, dirias esta moreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. A fé, ela é comunicada. É interessante como é que a palavra profética, ela funciona no mundo espiritual. Pedro, na frente da porta formosa, a porta formosa, hoje nós chamamos em Israel de porta de Sião. É a porta que você olhando do jardim do Getsemane, está a porta dourada logo de cara, e ela fica mais à direita, é chamada também porta dos leões, ou porta das ovelhas. Porta das ovelhas porque quando você entra ali, a parte norte, você encontra o Getsemane, você encontra o tanque de Betesda, está ali, Betesda é ali do ladinho mesmo. E quando Jerusalém foi capturada por um sultão, ele desenhou lá, na verdade não são leões, são tigres que estão ali. E Pedro está ali. E aí uma pessoa chega aleijada para ele e fala: Senhor, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. E aquele homem levantou. Então, essa ausência de fé é que impede da gente experimentar. E ele não tinha ali nada. A questão não é o tamanho, a questão é a qualidade. Se você tiver fé como um grão de mostarda. Eu gosto muito quando os 4 amigos de um aleijado chegam e sobem no telhado de uma casa para descer aquele aleijado naquela casa. Jesus vendo a fé deles. Então é uma fé combinada. A fé combinada entre o aleijado e os 4 amigos que vão descer. A fé familiar funciona, querido. Quando 2 ou 3 se reúnem no meu nome, eu estou aí. Quando você concorda, Deus também concorda. O mundo espiritual lhe responde o quê? A essa qualidade da fé. Ah, pastor, a minha fé é pequena. O que está acontecendo? Está acontecendo que a sua fé não está sendo alimentada pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. E por dar crédito. Entenda, se está escrito, querido, crê que está escrito. Eu gosto de falar que é o seguinte, que eu creio na Bíblia de capa a capa. De capa a capa. Eu creio na Bíblia até a capa. Ah, qual o problema? O sujeito pega a Bíblia e tem coisas que falam: não, isso aqui presta, isso aqui não presta. Isso aqui eu creio, isso aqui eu não creio. Isso aqui está certo, isso aqui está errado. Querido, creia somente. Creia somente. Quando as coisas acontecem na minha vida, por quê? Porque eu creio que vai acontecer.
Eu creio que Deus é comigo, eu creio que Deus vai fazer, eu creio que não é possível você conquistar a vitória se você não tem fé. E a galeria dos heróis da fé de Hebreus só mostra homens e mulheres como eu e você. Gente, Elias, que orou, e o céu se fechou por 3 anos e meio, ele ora de novo, e o céu se abre e traz chuva. A Bíblia diz que ele era um homem sujeito às mesmas paixões, às mesmas fraquezas. Ele foi um homem que pediu a morte, ele foi um homem que entrou dentro de um buraco, ele foi um homem que desistiu do ministério. Olha para a vida de Elias e você vai ver tudo isso. Então não importa o tamanho da fé, o que importa é a qualidade dessa fé. Jesus encontra com um homem chamado Jairo, e esse homem chamado Jairo está com uma filha de 12 anos que vai morrer. Então ele é o chefe da sinagoga, é um homem muito importante. Então ele procura Jesus, encontra com Jesus, diz: minha filha está morrendo, vem. Jesus diz: eu vou. E no meio do caminho ele é abordado por algumas pessoas que dizem assim: não incomode mais o mestre, a tua filha morreu. E Jesus então chama ele do lado e fala assim: crê em mim somente. Guarda esse grão de mostarda aí. Sabe esse grão de mostarda? É só isso que eu preciso. É essa fé que você foi me buscar. A fé em mim, que eu podia curar, é a mesma fé que eu posso ressuscitar. Gente, a mesma fé que opera no teu coração, pedindo para Deus para criar um planeta, é a mesma fé no teu coração para Deus fazer tua esposa engravidar. Coloca a mão na barriga da tua mulher, querido, e libera uma palavra de fertilidade no ventre dela. Retira toda a impossibilidade. Dá uma voz de comando para o mundo espiritual. Veja bem, você não está mandando em Deus não, hein? Deus não recebe ordem de ninguém, mas Deus me dá autoridade, dá para mim e dá para você. Eis aí vos dou autoridade para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do mal, nenhum dano vos fará. Pega essa autoridade que Deus te deu. Eis que vos dou toda a autoridade. Querido, libera uma palavra de bênção sobre teu filho, sobre tua casa, sobre teus negócios. Dá uma voz de comando nessa enfermidade e manda ela sair. Eu estava numa igreja no litoral de São Paulo, igreja de um pastor amigo, e me procurou no final do culto. A pior coisa que tem para fazer, o pastor, ele vem, hoje eu estou fora de casa, por exemplo, já são aqui tarde da noite, mas eu saí de casa muito cedo, não dormi bem essa noite, trabalhando, cuidando de ovelhas, dormi muito pouco. Aí quando chega no final do culto, o pastor normalmente já está esgotado, ele já fez um monte de atendimento, já orou, já buscou o Senhor. Aí no final do culto veio uma mocinha falar: pastor, o senhor ora comigo? Eu confesso para você assim que eu já estava muito cansado, eu não queria orar, mas eu tinha fé. Quando eu fui olhar para aquela moça, eu perguntei: o que você tem? Ela falou: tem uma enfermidade, já fui para uma cirurgia, o médico me abriu todo, não pegou nada, eu não sei mais o que fazer, eu não aguento mais. Ela tinha assim um calombo na barriga. Eu fui orar por ela: senta aqui no banco. Fui orar por ela. Gente, mas foi interessante como é que é simples. Essa moça, a mesma fé que ela tinha lá, que o médico ia curar ela, uma fé falida, porque os médicos fazem o que podem fazer, eles estudam para isso. A medicina é um alento, é uma esperança. Mas chega a hora que nem a ciência não consegue resolver. Nós estamos até hoje aí querendo uma vacina para o Covid, não tem. Porque a medicina ainda está trabalhando nisso, a ciência está trabalhando nisso, os laboratórios estão trabalhando nisso, e ela não tinha resolvido solução para a vida dela. Então ela vai, me procura, falou: só faz uma oração. Gente, eu fui orar por aquela moça, e naquele momento manifestou um espírito imundo, terrível. Eu culto, uma igreja cheia, eu não gosto de expor a pessoa, eu acho isso uma maldade, mas não teve jeito, aquela no chão, eu falei: em nome de Jesus, espírito de enfermidade, sai! Gente, aquele lugar, aquele calombo dela secou na hora. Você está pensando que sou eu? Não sou eu não, querido.
O nome disso é o poder de Deus que é ativado pela fé. Mas quando você se recusa a sair de casa, é interessante isso. O Salmo 122, verso 1 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Agora o povo está com tanto medo que o povo quer ficar em casa. Então, quer dizer, aquela fé que falava assim, não, no Senhor eu salto muralhas, eu passo no meio de um batalhão, a fé vai morrendo, está ameaçado. Então a questão não é nem o tamanho da fé, é a qualidade da fé que você tem. Aquele homem que buscou Jesus, chamado Jairo, caminha com Jesus até a sua casa, e Jesus diz, Talita cumi, que significa, menina levanta, e ela levantou. A fé, ela tem qualidade. Você pode ter até uma fé, que fala assim, pastor, já estou esgotado, mas esse grãozinho, é só esse grãozinho que Deus quer na tua vida. Número 6, a fé crê em promessas. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se ao lugar, que mais tarde receberia como herança. Embora não soubesse para onde estava indo, pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançados em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Que creia na promessa do Senhor. E eu quero falar um pouquinho aqui sobre discernimento espiritual. Tem muita gente dentro das igrejas sendo enganado por falsos profetas, por gente manipuladora, por gente carnal, por pessoas machucadas, que estão trazendo falsas profecias e falsas promessas, dizendo assim diz o Senhor. O Senhor disse, então preste atenção, como é que você vai discernir se uma promessa que alguém deu para você, ela vem de Deus ou não? Jesus diz, é muito claro o que Jesus diz, ele fala o seguinte, tende cuidado, porque vão se levantar muitos falsos profetas, e pelos frutos os conhecereis. Uma árvore boa não pode dar um fruto ruim, uma fonte de água doce não pode produzir uma água amarga. Olhe para o fruto da vida dele, olhe para o fruto da vida dessa pessoa. Gente que vê o invisível, mas não consegue enxergar o visível, é falso profeta. Porque o profeta profetiza para o hoje, ele também profetiza para o amanhã, mas para o hoje com certeza. Abraão, ele creu numa promessa que Deus havia feito para ele, quando ele estava com 75 anos, ele fala assim, sai da tua casa, sai da tua parentela, da casa dos teus pais, e vai para a terra que eu vou te mostrar. E ele peregrina por uma terra, e transfere essa promessa para Isaque, seu filho, que transfere essa promessa para Jacó, seu neto. E aonde ele peregrinou, ele falou o seguinte, aonde a planta do teu pé pisar, será teu. E ele peregrina. E aonde os pés de Abraão, pela fé, pisaram, se tornou território que hoje nós chamamos de Israel. Então a fé, ela crê na promessa, e essa crença, essa fé, ela é operosa. Quando, certa vez, uma moça, ela era bruxa, e ela se converteu em nossa igreja, e me chamou, pastor, antes de eu ser batizada, eu quero fazer um churrasco, eu quero convidar todas as minhas amigas feiticeiras e bruxas, e vamos fazer um churrasco, só vai? Eu falei, claro que eu vou. É claro, churrasco, querido, você pode me chamar para comer churrasco quantas vezes, eu como no café da manhã, no almoço, no jantar. Essa palavra é tão boa, churrasco, devia estar na Bíblia, churrasco, uma delícia isso. E ela me chamou assim, pastor, você vai no churrasco? Eu falei, eu vou. Aí fui eu, minha esposa, levamos mais dois, pastor, você não tem medo? Não, eu falei, medo de quê? Eu sou um homem assim, que eu digo assim, eu brinco assim, que eu sou muito tímido. Só que não. O churrasco era um churrasco assim, numa laje, num prédio, e quando eu cheguei,
estava aquele povo todo vestido de preto, pintado. E quando eu cheguei, isso é o princípio da surpresa, é o princípio de guerra espiritual. Quando eu cheguei, que eu botei meu pé, que eu saí assim naquela laje, aquela carne já assando, eu falei: paz seja nesse local. É chegado o reino de Deus nesse local. Eu estabeleço aqui a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, gente? A paz do Senhor a todos. Quer dizer, eu já cheguei, já tomei posse. Quando a fé, ela é operosa, ela funciona desse jeito. Aí fui lá e dei a paz do Senhor para os bruxos, para as bruxas, para os feiticeiros, para as vicas, para todo mundo que estava lá: paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor, Deus abençoe. Não, pastor, mas você comeu lá comida consagrada? Querido, presta atenção nisso. Tiago capítulo 1 diz o seguinte: que toda comida é purificada pela palavra e pela oração. Ora e come, porque o que mata não é o que entra na boca, é o que sai da boca. É dentro do coração do homem que está o homicídio, que está a violência, que está a estupidez, que está o adultério. Pode comer o que for, abençoando. Come, ora e come. Eu não estou comendo macumba, eu estou comendo churrasco. E cheguei lá, na hora que o moço falou: está pronto, eu falei: Senhor Deus, a minha timidez me persegue. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu recebo esse alimento e consagro ao Senhor, e recebo com ação de graças em nome de Jesus. Amém. Pode botar no meu prato que eu quero ser o primeiro. Gente, o interessante é que tem muita gente que não crê na promessa. A Bíblia diz que aonde eu puser a planta do meu pé é terra do Senhor. Se eu vou para qualquer lugar, o Senhor vai comigo. Então tem muita gente que fica com medo hoje, pensando assim: não, o que vai acontecer contigo? Não vai acontecer nada, o Senhor é contigo, varão de guerra. Você vai querer viver que nem Gideão, que vivia com medo, malhando trigo no lagar? Gideão era um medroso, e Deus tem que mandar um anjo para falar com ele: salve aí o guerreiro valente, o herói da batalha. Ele falou: o quê? Tem certeza que a senhora... E Deus vai curando o medo dele, Deus vai curando a falta de fé dele. Deus fala o seguinte: o que você quer? Não, eu quero um novelo de lã seco hoje, em volta molhado. Aí depois: não, eu quero fazer o contrário, hoje eu quero um novelo de lã molhado, em volta seco. Então ele vai curando a fé desse homem, até que no final das contas, ele peneira um exército de 32 mil para 300. Os 300 de Gideão, com fé, desbarata um exército inteiro. Quando a gente fala sobre fé, gente, a fé alcança o impossível. Hebreus 11, de 13 a 19, assim, daquele homem sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Pela fé, Abraão, quando Deus pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava pronto a sacrificar seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. A fé alcança aquilo que é impossível. Esse homem, agora pai, o seu menino, o seu filho Isaque, com 14 anos, ele recebe a seguinte voz de Deus: vai lá, pega o teu filho, o teu único filho, e sacrifica no monte que eu vou te mostrar. Sabe para onde foi que Deus mandou Abraão levar Isaque? Para Sião, para Jerusalém. Hoje lá tem o que a gente chama da pedra do sacrifício. Você chega em Jerusalém, quando você vê aquele domo da rocha, é ali que Isaque foi oferecido. Mas esse homem, ele tem tanta fé, porque é o seguinte: se você tem 10 filhos, e você vai oferecer um, já é dolorido. Agora imagina, você só tem um, você tem que oferecer isso. Quando eu falei que nós somos crentes, cristãos, por causa de Abraão, é por causa disso. E Deus fala para ele: Senhor, por que você não poupou? Quando ele pega aquela adaga, o cutelo para matar, o anjo fala assim: não faças. Ele impediu. Agora eu sei que você crê. Então olha para o céu e tenta contar as estrelas. Tenta fazer um censo no nosso país. Tenta contar a quantidade de crentes. Você não vai conseguir. No mundo inteiro você não vai conseguir. Eles são tão numerosos que são incontáveis. Por causa da fé de um homem que não poupou o seu único filho. A gente quer poupar, a gente quer juntar. Mas aquele homem pega para o altar e leva aquilo que ele tem. Essa fé, ela alcança o impossível.
Tem muita gente que não sai do seu lugar de prisão econômica porque não tem fé, sabia disso? Tem muita gente que esquece de sacrificar, tem muita gente que pensa que ficar é melhor do que doar, mas Jesus diz que coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Quando você obedece a esse princípio, um princípio que Abraão nos comprovou e nos provou, você vê Deus. Quer saber que você vê Deus? Em João, capítulo 8, Jesus arrazoando, conversando com os fariseus, ele diz o seguinte: Abraão viu os meus dias e se alegrou. Mas peraí, Jesus, Abraão, ele viveu 2000 anos antes, 2600 anos antes. Como é que Abraão viu os teus dias? A Bíblia diz que quando o anjo fala para ele: não faças tal, vou fazer tua descendência numerosa, diz então Abraão, levantando aos olhos, viu o cordeiro. Abraão viu o cordeiro. Abraão viu que Jesus seria a provisão de Deus. É por isso que ele chama Deus de Jeová Jirê. E tem muita gente que não experimenta a provisão do Jeová Jirê, do Deus da minha provisão, por falta de fé. A fé vê o que ninguém vê. A fé fez com que Abraão, com que Moisés superasse o risco de ficar em terra confortável e tomar posse de um lugar muito melhor. Atraiu mais gente de fé. Sara abriu a dimensão eterna, reconhecendo que o homem pertence ao mundo espiritual. Descobriu que não há limite para a manifestação de Deus na vida daquele que crê. Aprendeu que Deus nunca pede menos do que quer dar, e um sacrifício de fé, que é Isaac, pode multiplicar o impossível. E a fé mostra que é possível trazer de volta o impossível. Olha quantas lições a gente tem. Esse homem, ele sai de Ur dos Caldeus para um lugar. Ele sai de Ur dos Caldeus para tomar parte de um lugar muito maior do que aquele que ele tinha. Porque se ele continuasse na casa do pai dele, ele jamais ia prosperar. É por isso que ele tem que romper em fé. É por isso que o casamento é uma aliança que você deixa pai e mãe. Porque se você não fizer isso, Deus não vai cumprir em você o propósito dele. Esse homem, ele atraiu Sara. A Bíblia, poucas mulheres são citadas como as mulheres de fé na Bíblia, e Sara é uma delas. O gente de fé atrai gente de fé, não fica atraindo resmungão nem reclamão. Ele descobriu que não há limite para a manifestação de Deus. Você pode ter 100 anos, que se você quiser ter filho, você vai ter. Então não venha me dizer o que Deus não pode fazer. Porque eu vou olhar para você e vou falar a você: o que te falta é fé. E por fim, e por último, Marcos 9, 17 a 23, um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar, um espírito mudo. Pediu aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Traga-me o menino. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de mim, ajuda-nos. Se podes, diz Jesus, tudo é possível aquele que crê. A fé, ela não é sentimento. A fé, ela está ancorada, ela está fundamentada na palavra de Deus. Por que tem discípulo que não expulsa demônio? Por que tem discípulo que para ele tudo é difícil? Ele está convivendo com o endemoniado dentro de casa, aí ele quer que o líder de célula vá lá expulsar, ele quer que o pastor vá lá expulsar. Por que que ele não usa a autoridade que Deus deu para ele? Porque ele é um homem que não se mistura com a verdade. Ele é um homem que vive sempre rodeando, ele vive sempre na periferia da fé. Ele é o último a buscar a solução em Deus. Ele está sempre achando que ele vai conseguir resolver sozinho. Mas esse homem, quando ele já não tem mais nada para fazer, ele leva para os discípulos, ele vem dizendo o seguinte: teus discípulos não conseguiram. Os discípulos vão perguntar. Aí há uma casta de demônios, há uma hierarquia. Ele fala: essa casta só vai sair com jejum e oração. A fé, ela é manifesta na tua vida e na minha vida, quando a gente busca a Deus com todo o coração. Mas a fé, ela é pessoal, ela funciona para mim. Eu tenho fé
que o meu Deus vai fazer porque Ele prometeu. Eu tenho fé que o meu Deus é poderoso para cumprir sua promessa. Eu tenho fé que se eu tocar, Ele vai me curar. Eu tenho fé que se eu ligar aqui na terra, vai ser ligado no céu. Eu tenho fé de que a promessa do Senhor vai se cumprir. A fé, ela tem que operar. Se Deus disse que essa terra é tua, vai lá e toma posse dela. Se Deus diz para o Senhor, esse apartamento eu vou te dar, vai lá, levanta a mão toda semana e toma posse lá do 201, do 803, do 1044, qual o número do apartamento? Vai lá e toma posse pela fé. A fé, ela opera desse jeito. Quando nós falamos sobre fé, nós estamos falando da ponte que liga esse mundo terreno ao mundo espiritual. A fé, ela vai entrar na tua vida através de Jesus Cristo, da sua palavra, para o mover de Deus na sua história. Amém? Eu quero orar pela sua vida agora. E eu quero pedir, aonde quer que você esteja ouvindo essa palavra, aonde quer que você esteja ouvindo essa palavra, que você se mova em fé. Se você está buscando alguém que se perdeu, você pode fazer, tem gente que pega um pedaço de roupa. Eu não estou aqui ensinando você a ter uma fé mística, não. Eu estou ensinando você a crer do jeito que você quer crer. Tem pessoas que levantam as mãos, apontam para determinados lugares. Tem pessoas que pedem um socorro do Senhor. Eu gosto muito de andar na minha casa orando e tomando posse da minha casa e concordando com a minha esposa a respeito daquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Você pode fazer do jeito que você quiser. Você pode se ajoelhar. Você pode levantar e colocar a mão na televisão. Você pode colocar a mão na tua enfermidade agora. Você tem aí um caroço, você tem uma doença no teu sangue, teu filho tem um câncer, uma leucemia, você está com um problema na tireoide, nos ouvidos, você tem uma dor de cabeça que nunca sai, você está vivendo assim uma perseguição de enfermidade da alma, você está vivendo esquizofrenia, você está vivendo depressão, pânico, transtornos, bipolaridade, borderline. Tudo isso Jesus levou na cruz. Tudo isso. Você está passando por um problema financeiro, querido, que clama ao Senhor. Não esquece de sacrificar a Deus e confia nele. Abraão deu um filho e ganhou uma descendência de filhos. Não deixa de ser fiel. Querido, você quer salvar teu casamento, meu querido, não desiste dele. Eu quero orar por você. Pai querido, essa palavra nos enche de esperança. A tua palavra vem encharcar o nosso coração de fé. E é pela fé que nós concordamos aqui em nome de Jesus. Em primeiro lugar, que a tua bênção é sobre a vida de cada homem e mulher que está se movendo agora, na esperança de receber uma resposta da promessa do Senhor para a sua vida. Eu oro pelas famílias que agora estão arruinadas e arrasadas, por homens e mulheres solitários, descartados, desprezados, e pensando que a vida deles chegou a um ponto final. Mas em nome de Jesus, eu retiro esse ponto final, e eu quero pedir, Senhor, coloca uma vírgula do Senhor, começa uma história nova, começa um parágrafo novo, começa um tempo novo, para que eles entendam que o Senhor é Deus. Eu, em nome de Jesus, repreendo essa enfermidade sobre a qual a mão desse teu filho e tua filha colocou agora. Eu repreendo pela fé, e pela fé eu coloco a minha mão e sobre a enfermidade dessa vida, em nome de Jesus. Enfermidade, em nome de Jesus de Nazaré, eu te repreendo, sai em nome de Jesus. Eu repreendo toda a força do mal, toda a operação do inferno, toda a casta do diabo. Eu repreendo também em nome de Jesus de Nazaré. Saia dessa vida e dessa família, saia dessa casa e saia da história desse homem de Deus, em nome de Jesus. Eu concordo pela fé que a casa, a família, a descendência dos teus filhos são consagradas ao Senhor. Eu concordo pela fé que a bondade e a misericórdia do Senhor perseguirão os teus filhos por todos os dias da sua vida. Eu concordo em nome de Jesus que os celeiros dos teus servos vão transbordar e vão ser fartos. Eu concordo em nome de Jesus que todas as portas trancadas são soltas e são liberadas pelo Senhor. Eu concordo que as janelas dos céus são abertas
derramando bênção sem medida sobre o povo do Senhor. Eu concordo, Pai, que o cônjuge do teu filho e da tua filha é como a videira frutífera, e seus filhos como ramos da oliveira ao redor da mesa. Eu concordo em nome de Jesus, que nunca faltará da bênção, nem do óleo fresco do Senhor sobre a cabeça dos teus filhos. Eu concordo, Pai, que pela fé, os teus filhos vão conquistar o que eles estão pedindo, e o teu nome, Senhor Deus, vai ser honrado, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, querido? Deus te abençoe. Nós estamos aqui na IPC, na Presbiteriana Central de Londrina, e vai ser um prazer receber você aqui, logo que essa pandemia chegar. Se você ainda precisa de ajuda, a igreja oferece aqui, através do reverendo Emerson Patriota, o SOS, que tem ajudado muita gente. São pessoas que são capacitadas através da psicologia, da psicoterapia, que podem ajudar você também. E nós temos aqui pastores e pastoras que vão servir ao Senhor e vão abençoar a sua vida. Amém? Fica com Deus e até a próxima. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre sua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.